E eu vou contar uma história para vocês, que é minha história de vida. Tem muitos detalhes, então eu preciso que vocês prestem muita atenção, tá? Pode ficar. No primeiro slide, vocês já vão ver que é uma coisa assim, bem diferente. Olha só isso. Vocês acham legal? E será que tem por aí? A palavra de Deus, a Bíblia, conta a história de dois endemoniados. Vocês conhecem essa história? O livro de Marcos e o livro de Lucas falam a respeito deles. São os endemoniados de Gadareno. Marcos fala sobre os dois. Lucas comenta sobre apenas um que foi aquele que conversou com Jesus. Mas os dois estavam lá. Aconteceu que Jesus estava chegando, Jesus e os discípulos estavam chegando em um determinado lugar. E quando chegaram nessa terra, dois endemoniados saíram do meio do cemitério, do meio dos sepulcros, e foram correndo avançar neles. E eles estavam acorrentados, com as correntes quebradas, porque nada segurava eles, e eles estavam com os braços todos cortados e sangrando, porque os espíritos que viviam neles faziam com que eles tomassem essa atitude, esse posicionamento. E essa história é uma história que realmente fala muito, porque faz um paralelo com uma história da minha vida. Pode me passar, por favor? Eu cresci com uma família disfuncional. Meus pais se separaram com 1 ano e 8 meses. E desde então, eu ficava durante a semana com a minha mãe e os finais de semana com meu pai. Toda a certa idade, meu pai se separou aí, que era minha mãe também. Com 9 anos de idade, minha madrasta me engravidou. E a minha mãe também. Então, com 10 anos de idade, eu vivi numa situação onde eu estava no meio de duas famílias. Eu olhava para a família da minha mãe e eu via uma família completa, com o pai, a mãe e o filho. Eu olhava para a família do meu pai e eu via uma família completa, com a mãe, o pai e a filha. E eu estava ali no meio de duas famílias. E a minha cabecinha de 10 anos não conseguia compreender isso como algo bom, como o fato da minha família ter expandido. Mas eu me sentia deslocada, eu me sentia fora da caixinha. E eu me lembro de ter visto cenas que eu me questionava, assim, quando meus irmãos já tinham 1, 2 anos, que a minha mãe era tão amável e carinhosa com o meu irmão. E o meu pai era tão amável e carinhoso com a minha irmã. E eu não conseguia esse tipo de carinho. Porque eu já era uma criança de 10 anos. Com 10 anos eu queria chegar para você na verdade. Então, e eu sentia isso. Às vezes, quando eu ia colocar para dormir, dormia juntinho, me preocupava, querendo ou não, aquilo colocava no meu coração e eu me sentia bem triste, bem chateada. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês saibam. Pode passar. O que vocês estão vendo aí na imagem? O que vocês conseguem ver? O que são aquelas coisas? Ok? Aqui falou. 5 sentidos. Crianças, jovens, os 5 sentidos, eles são portas de entrada para nós, para a nossa vida. Tudo que nós alimentamos serve para crescimento. Quando a gente vem aqui para louvar a Deus, o que a gente faz? A gente canta. Por quê? Porque a música é um tipo de louvor, é um tipo de adoração. Então, todas essas coisas são um tipo de nutrição para aquilo que você está vivendo. Então, todas essas 5 portas, elas trazem um tipo de sofrimento, de sentimento. E, por exemplo, se você está com depressão, você ouve músicas que são melodiosas, você assiste coisas que são tristes, e você começa a nutrir aquilo cada vez mais, e você vai se sentindo curado. Isso vai para qualquer coisa da vida, tá? Então, esses 5 sentidos, eles servem como porta de entrada da nossa vida. Eu até comentei aqui mais cedo, né? As mulheres têm esse sentido, viu, gente? Não me irmão. As mulheres têm. Porque isso vai ser usado no presente de Deus, a gente usa muito quando a gente tem filhos. Aqui vocês estão vendo uma imagem que é representativa. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu estava sentada na
Qual foi o sentido que o inimigo me pegou? Fala aí todo mundo tudo. Qual foi o sentido que o inimigo me pegou? Visão. Aqui tem uma lição muito importante. Tome muito cuidado com as coisas que vocês admiram. Muito cuidado com as coisas que vocês admiram. Principalmente nesse mundo virtual. As pessoas que a gente segue, o que elas fazem? Filmes, séries, qualquer coisa. Tome muito cuidado com as coisas que vocês admiram. Porque é na admiração que o inimigo vai pegar vocês para coisas futuras. E vocês vão entender o que eu estou falando. Pode passar. Aqui eu comecei a viver mais intensamente para me aproximar mais para chegar o mais próximo possível daquela imagem que ele estava vendo, daquela mocinha, roqueira, dark, aquela boneca dark. Com diversos de várias partes do corpo, comecei a notar, comecei a beber. Por quê? Em todo lugar que eu ia, havia grupos de pessoas que estavam com o mesmo tipo de admiração que eu tinha. Então, eu estava com a admiração voltada para o rock. Então, na escola, eu comecei a ter um grupo de amigos roqueiros. No curso, eu comecei a ter um grupo de amigos roqueiros. Aí, todo lugar que eu ia, eu começava a andar com uma galera que curtia a mesma coisa que eu curtia, que falava a mesma língua que eu. E não era só isso. Quando eu comecei a andar pelo bairro, ter amizade com o pessoal, eu descobri que muitos dos meninos que estavam lá no meu bairro tinham bandas de rock que faziam covers de bandas famosas. Então eu comecei a ir de shows, a assistir a banda deles tocar, e aí eu fui me aprofundando mais ainda na bebida alcoólica, no cigarro, e aí foram entrando outras coisas mais. Por quê? Porque quando você começa a fazer parte de um grupo, você não pode ser diferente deles, você tem que ser igual a eles. E não adianta você falar assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto disso. Para você fazer parte daquele grupo, você tem que se igualar a eles. Pode ser que no começo eles já sejam do jeito que você é, mas em algum momento você vai começar a ceder. No lugar onde não tem, quando você vai para um mundo, um meio, onde não tem regras, onde não tem lei, você entra num mundo de libertinagem. E aí muitas coisas acontecem. Pode passar. Pode ir passando devagarzinho conforme eu estou falando, tá? Eu comecei a andar com essas pessoas de estilos diferentes. Comecei a frequentar, pode ir, cemitérios. E sim, nós dormíamos no cemitério. A gente bebia, jogava baralho, jogava conversa fora, ficava lá. E era muita gente, vocês podem ver pelas fotos, não eram poucas pessoas. Comecei a frequentar baladas góticas, e quando eu cheguei a primeira vez na balada gótica, eu ouvi músicas dos anos 80. A maioria delas passavam nas novelas da Globo, então eu sabia cantar, eu sabia mais ou menos o ritmo, então eu me senti em casa. E eu comecei a frequentar cada vez mais. E essas baladas geralmente eram mulher que entra de graça e ainda você pode beber o quanto você quiser. Então eu bebia muito bebida alcoólica, não era pouco. Eu comecei bebendo pouco. E o tempo foi passando, eu fui cada vez mais alimentando isso dentro de mim. Através de músicas, através de filmes, séries, livros. E até o momento que surgiu a oportunidade de trabalhar. Aqui eu estava com 18 anos, eu fui para a Galeria do Rock. E lá na Galeria do Rock existe uma loja que é totalmente voltada a satanismo, bruxaria, dark, gótico, tudo disso que vocês imaginarem. Pode passar a próxima? Dentro da loja tinha um caixão, então muitas pessoas iam até lá para tirar foto também. Tinha várias coisas de bruxaria e foi nesse momento que eu comecei a ter contato com essa área, com essa coisa de espiritualidade dark, digamos assim. E isso foi me levando para ansiedade e depressão. Porque quanto mais pessoas eu me relacionava, quanto mais cercado de pessoas eu estava, mais sozinho eu me sentia. E
Quanto mais eu me entorpecia, quanto mais eu bebia, mais depressiva eu ficava. Então eu comecei a passar por um processo de autoflagelação. Eu me cortava, eu me machucava. E como diz um texto, que diz aqui, ó, tinha carne dilacerada e sangrando nos lugares em que se havia ferido com pedras agudas. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, que falam bem detalhadamente sobre os endemoniados de Gadareno. E assim foi comigo. Eu me cortava, eu me feria, eu me machucava. Não para chamar a atenção de ninguém, mas é porque eu sentia uma dor muito forte dentro de mim. E essa dor era só amenizada quando eu me cortava. Hoje eu compreendo o porquê que eu estava fazendo aquilo. A palavra de Deus, ela nos traz muitos esclarecimentos. E aí eu comecei a frequentar um evento no centro da cidade chamado Zumbi Alto, que acontece no dia 2 de novembro, dia de finados, onde as pessoas se pintam e vão para a rua, mas eu peguei gosto disso. E aquela bonequinha dark ficou pior. E vocês vão acompanhar nas fotos que eu fui ficando cada vez mais dark, cada vez mais tenebrosa, cada vez mais e mais e muito mais. Vocês queriam ter uma bonequinha dentro de casa? E aí, alimentando tudo isso dentro de mim, eu já não era mais eu mesmo. O meu eu já praticamente não existia. Eu vivi um personagem criado baseado nas músicas que eu ouvia, nos filmes que eu assistia, baseado nos livros que eu lia, baseado em tudo aquilo que eu estava alimentando. Mas não foi por aí. Depois que eu comecei a trabalhar naquele lugar, eu comecei a frequentar esses lugares onde tinha feitiçaria, bruxaria, na busca incansável de descobrir algo além do que eu conhecia. E como vocês podem ver, eu estava sempre o tempo todo cercado de muitas pessoas e sempre, pode passar, eu buscava aquela boneca que eu tinha visto quando tinha 11, 12 anos de idade. Mas todas as vezes que eu voltava da balada, bêbada, louca, eu subia uma rua parecida com a rua aqui da escola. E sempre eu olhava assim e via um homem. E esse homem, eu não me lembro do rosto dele. Mas quando eu via que era ele, eu já falava, nossa, que chato. Porque ele passava por mim e ele falava assim, Jesus te ama. Eu, credo, o que eu Jesus para você? Para que eu quero isso? E aí, numa outra madrugada, lá vem ele de novo. Ei, Jesus te ama. Eu, não, diga com ele para você, credo. E numa outra vez ele vinha, ei, Jesus te ama. Eu, não, credo. E assim foi. Várias vezes, durante muitos meses, ele passava por mim quando eu estava voltando para casa. Geralmente quando eu estava voltando de uma balada, de madrugada ou no amanhecer, que ele passava por mim e ele falava, Jesus te ama. E chegou um momento que eu já estava tão cansada que a cogitar ele não funcionava, eu falava, tá bom, beleza. Depois de um tempo, vinha ele. Ei, Jesus te ama. Eu, tá bom, obrigada. Ei, Jesus te ama. Eu, tá bom, amém. O que aquele homem estava fazendo não era pregar o Deus. Não era tirar sarro pela situação em que eu estava, vestida de preto com a maquiagem borrada, alcoolizada, muitas vezes drogada. O que aquele homem estava fazendo era plantando no meu coração uma semente. Essa semente não seria germinada por ele, mas pelo Espírito Santo de Deus. E foi assim que aconteceu. Aquele homem que vocês estão vendo na foto é o meu marido. Quando nós estávamos namorando, estávamos noivos, eu chamei ele para ir para a minha balada preferida porque um amigo ia comemorar o aniversário dele lá. E eu falei, então, eu estou toda branca, estou arrumada, vamos para a balada. Que balada que é? Madame Satã, você tem que ir, a minha balada preferida. Ele, como assim? Eu, Madame Satã. Ele, não, eu não posso ir. Eu, como assim? Ele, não, eu não posso ir, eu tenho princípios.
Aí foi um momento que eu falei agora, né? Como é que eu vou brigar com essa pessoa? Eu nunca na minha vida tinha encontrado uma pessoa que tinha princípios. Eu sempre vivia rodeada de pessoas que não tinham limites, que queriam viver altas aventuras, mas ele tinha princípios. E naquela noite, ele me falou o porquê do princípio dele. Ele me falou de Jesus, ele me contou o sacrifício de Jesus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Ele me falou sobre o grande conflito, ele me falou sobre os anjos caídos, ele me falou sobre a guerra do céu, ele me falou sobre Adão e Eva, sobre o pecado, ele me falou o porquê que tudo está acontecendo da maneira que está acontecendo. E eu não tinha conhecimento disso. Aconteceu que no dia seguinte eu fui trabalhar. Essa daqui é a foto da balada que eu ia, viu, gente? Manifestação. Não é um lugar legal, não vou pra lá. Não tem anjo de Deus nesse lugar. E passa mais um. Ah, não, ok, esse mesmo. Um amigo nosso, ele vivia a mesma vida desregrada que a gente. Quando a gente vive numa vida como essa, sem limites, a gente usa todo quanto tipo de coisa. Álcool, drogas, a libertinagem é total. Não tem limites, não tem regras. E a última coisa com que você se preocupa é a sua saúde. E ele ficou muito doente, em poucos dias ele faleceu. E eu veio estar no enterro dele, e eu olhava assim para a pessoa dele e falava, é assim que vai acabar? Quer dizer, eu vou viver tudo o que eu quero viver, da maneira que eu quero viver, do jeito que eu quero viver para acabar assim? É isso? Não pode ser isso, tem que ter alguma coisa a mais. E foi então, pode pensar na cabeça. Fizemos um pacto, eu e ele, de ficar 60 dias sem usar nada. Ele era um menino que cresceu na igreja, que conhecia o Evangelho, mas quando se tornou jovem saiu da igreja. Então ele estava vivendo a mesma vida desregrada que eu, no sentido de beber, de usar algumas coisas, mas ele não frequentava os mesmos lugares que eu. E nós ficamos esses 60 dias tentando não usar nada. Mas aconteceu uma coisa incrível. Os nossos amigos nos ligavam, ei, bora beber. Não, ó, a gente vai ficar 60 dias sem usar nada, tá? Vai beber. Ah, tá bom. Ó, tem um churrasco aqui, vai ter coral, vocês não querem vir? Aconteceu de um vizinho chegar em casa com umas garrafas de tequilas importadas, querendo que a gente bebesse as tequilas importadas que ele ganhou. As coisas aconteciam dessa maneira. Os nossos amigos queriam que a gente continuasse na vida que a gente estava vivendo. E eles ligavam para a gente e falavam, ei, falta quanto tempo para acabar esses 60 dias aí? Já está acabando? Não, estou marcando um rolê aqui. E aconteceu que nesse momento eu fiz uma oração para Deus. Quando eu falo para vocês que nós bebíamos, nós usávamos drogas, eu não estou falando de você usar uma coisinha aqui ou você beber uma cervejinha ali. Eu estou falando que a gente vivia uma vida tão desregrada há tanto tempo. Aqui eu já estava com 26 anos. Que a gente fazia isso até cair no chão. E o que aconteceu? Eu olhei para o céu e fiz uma oração. E falei o seguinte, Senhor, esses 60 dias estão acabando. E eu sei que quando acabar, eu vou voltar a ser aquela mesma pessoa que eu era antes, porque eu não tenho forças. Eu não consigo. Mas se tem alguma coisa a mais, se o Senhor tem planos para a minha vida, se existe algo mais, se o Senhor existe, faça alguma coisa para que eu pague, para que eu mude a minha vida, porque eu não consigo. Durante todo esse tempo de libertinagem e vida sem regras, eu abusei da minha vida de todas as formas que vocês imaginarem. Eu não tinha pudor nem comigo mesmo, nem com as minhas vestimentas. Meninas, vocês são joias raras. Vocês são princesas de Jesus. Não deixem parte do corpo de vocês de fora só para mostrar para os meninos que vocês são amigas. Eles não precisam disso. Meninos, valorizem as meninas. E durante muitas vezes eu não tomei cuidado
Até na parte sexual eu nunca engravidei, então eu tinha certeza que não podia ter filhos. Mas a resposta de Deus veio. E quando veio, ela veio dessa forma. Eu descobri que eu estava grávida, aos 26 anos. Eu não me desesperei. Eu olhei para o céu e agradeci. Porque eu falei, Senhor, eu entendi a mensagem. Eu entendi que a partir dessa gravidez o Senhor está me dando forças para largar tudo e parar tudo. Agora vocês querem ver o milagre? Eu não usei mais nada. E eu não tive nenhuma abstinência. Não é fácil uma pessoa que é viciada largar o cigarro, largar a bebida, largar tantos vícios sem ter abstinência, a não ser pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E esse poder é vitorioso, pela graça de Cristo. A partir desse momento eu comecei a estudar a Bíblia. Não comecei a estudar a Bíblia com a igreja, eu comecei a estudar a Bíblia com a história e a arqueologia. Eu queria ver se era real, eu queria saber se era palpável, eu queria saber se batia as histórias. E cada vez que eu estudava, cada vez que eu me... Quanto tempo eu tenho ainda? Cada vez que eu ia me aprofundando no assunto, eu descobria que as profecias elas batiam certinho nas datas, as histórias eram reais, e tudo ali estava certo. E eu fui ficando encantada. Então, eu e meu marido, pode ir passando. Eu e meu marido tomamos a decisão, nos batizamos pela honra e glória de Cristo. E Deus me contemplou com essa linda família. Aquele é meu marido, meu filho e o meu filhinho pequeno. Só que eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Eu vou descer para ler ali, porque eu fiz a proeza de conseguir perder meu óculos. Eu não vou conseguir ler daqui. Mas prestem atenção nesse texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz o seguinte: vocês foram comprados por bom preço, por alto preço. Que preço é esse? Que preço é esse, gente? Alguém pode me responder? Vocês foram comprados por alto preço. Qual é o preço? Ninguém quer isso? Pode. Pelo sangue de Jesus na cruz. Ninguém nesse mundo deu sangue pela vida de vocês, a não ser Jesus Cristo. Foi um alto preço. O sacrifício que Ele fez foi por mim e foi por cada um de vocês. E ainda diz mais: portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia. E por que isso? Deus não quer que a gente fique estudando a Bíblia para a gente debater com outras pessoas de outra religião para ver quem sabe mais. Não é essa a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é que Deus, o Espírito Santo, age em cada um de vocês e que vocês compartilhem o que eu estou fazendo hoje, contando o testemunho pessoal de vocês. Pode ser algo grandioso, mas pode ser algo simples. Mas é através do testemunho de vocês que uma semente vai ser lançada no coração do outro. E é dessa maneira que vocês vão alcançar mais pessoas para Cristo. Mas, para que a gente precisa alcançar pessoas para Cristo? Aqui diz assim: não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não é de covardia, mas sim de coragem e de ousadia. Esse é o Espírito de Deus. Quem sabe quantos anjos foram expulsos do céu? A terça parte dos anjos rebeldes foram expulsos do céu. Olhem esse texto e prestem muita atenção, olha aqui, ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e extirparão, ou seja, serão excluídos, as duas partes. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta. O que está escrito aqui? Todo mundo junto, vamos? E farei passar essa terça parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata. Peraí. Quem são essa terça parte? Cada um de vocês é escolhido de Deus. Cada um de vocês foi escolhido para sentar no lugar que os anjos rebeldes deixaram vazio no céu.
a terça parte da terra será purificada. E a palavra diz: e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Que assim seja. Amém. Eu quero ver cada rostinho presente aqui lá no céu. Por favor, não faltem no céu. Nada do que esse mundo tem para oferecer. Marvel, DC, Hollywood nunca fará um roteiro mais incrível do que o grande conflito que vocês, cada um de vocês, é o protagonista dessa história.